Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Hoje com as aulas de exercício de fixação de matemática básica, referente à racionalização de denominadores. Então, vamos à aula. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns exercícios, né? Abrangendo todos os casos de racionalização de denominadores. Vamos lá. Primeira questão. Racionalize os denominadores das seguintes frações. 1 sobre raiz quadrada de 5. Observe, primeiramente, nós observamos que raiz de 5 sobre raiz de 5 é o fator racionalizante, ou seja, é aquele fator que racionaliza o denominador raiz quadrada de 5. Efetuando a multiplicação, vai ficar raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 vezes raiz de 5. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado, cancelando 2 com o radical, raiz quadrada de 5 sobre 5. Portanto, 1 sobre raiz quadrada de 5 racionalizado o denominador, fica raiz quadrada de 5 sobre 5. Vamos à letra B. 14 sobre raiz quadrada de 7. Olha só, 14 sobre raiz quadrada de 7 vezes, quem é o fator racionalizante? Raiz de 7 sobre raiz quadrada de 7. Efetuando a multiplicação, vai ficar 14 vezes raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá raiz quadrada de 7 ao quadrado. Cancelando 2 com radical, vai ficar 14 raiz quadrada de 7 sobre 7. Observe que ainda dá para simplificar 14 por 7, que é igual a 2. Portanto, 2 raiz quadrada de 7. Muito bem. Vamos para o próximo. Racionalize os denominadores das seguintes frações. Letra A. 1 sobre 3 raiz quadrada de 2. Quem é o fator racionalizante aqui? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Efetuando a multiplicação, nós vamos encontrar raiz quadrada de 2 sobre, olha só, 3 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Cancelo 2 do expoente ali com o índice da raiz, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 3 vezes 2. Raiz quadrada de 2 sobre 6, essa é a fração já com o denominador racionalizado. Letra B. 14 sobre 6 raiz quadrada de 3. Multiplicando a fração pelo fator racionalizante, que é raiz de 3 sobre raiz de 3, nós encontramos 14 raiz quadrada de 3 sobre 6 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado. Cancelando 2 do expoente com o índice, vai ficar 14 raiz de 3 sobre 6 vezes 3. 14 raiz de 3 sobre 18. Observe que ainda dá para simplificar por 2. Encontramos assim 7 raiz quadrada de 3 sobre 9. Vamos para o terceiro exercício. Letra A. 1 sobre raiz quadrada de 3 mais 2. Observe agora que o denominador não é mais apenas um radical, mas é uma soma de um radical com um número racional. Quem vai ser o fator racionalizante? Vai ser raiz quadrada de 3 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 menos 2. Observe que o que muda, né? É só o sinal intermediário. Se você tem um denominador com soma, no fator racionalizante vai ser uma diferença. É isso que vai mudar. Efetuando a multiplicação, nós vamos encontrar raiz quadrada de 3 menos 2 sobre raiz quadrada de 3 mais 2, que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 2. Observe que isso é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença de dois termos, que a gente já sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ficando, então, raiz quadrada de 3 menos 2 sobre 3 menos 4. 3 menos 4 é igual a 1 negativo, né? E dividindo por menos 1 os dois termos, nós vamos encontrar 2 menos raiz quadrada de 3.
Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos a fração 4 sobre 6 menos raiz quadrada de 5. Observe que o denominador é uma diferença de um número racional por um número irracional. Quem vai ser o fator racionalizante? Vai ser o conjugado, né? O que é o conjugado? É a mesma expressão com o sinal intermediário invertido. Se é uma diferença, passa a ser uma soma. Então, o fator racionalizante vai ser 6 mais raiz quadrada de 5 sobre 6 mais raiz quadrada de 5. Efetuando a multiplicação, nós vamos ficar com 4 vezes 6 mais raiz quadrada de 5 sobre 6 menos raiz quadrada de 5 multiplicado por 6 mais raiz quadrada de 5. Novamente, produto notável. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Ficando, então, 4, que multiplica 6 mais raiz quadrada de 5 sobre 36 menos 5. 36 menos 5 é igual a 31. E essa é a fração. 4 que multiplica 6 mais raiz de 5 sobre 31. Vamos agora para o quarto exercício. No quarto exercício, nós temos a seguinte fração na letra A. 7 sobre 2 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Observe agora que nós temos uma adição de quê? De números irracionais, que é 2 raiz de 3 mais raiz de 5. Quem vai ser o fator racionalizante? Vai ser o conjugado desse número, né? Ou seja, vai ser 2 raiz de 3 menos raiz quadrada de 5, sobre 2 raiz de 3 menos raiz quadrada de 5. Efetuando a multiplicação, nós vamos encontrar 7 que multiplica 2 raiz de 3 menos raiz de 5 sobre, olha, novamente, produto notável. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Tem que ter muito cuidado aqui, porque o quadrado primeiro tem que ser o quadrado de 2 e também o quadrado da raiz quadrada de 3. Por isso que eu fiz questão de colocar o parêntese aí. Então, vai ficar 7, que multiplica 2 raiz de 3 menos raiz de 5, sobre 2 ao quadrado, 4. O 2 cancela com a raiz, fica 3. O 2 cancela com a raiz, fica 5. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 7 que multiplica 2 raiz de 3 menos raiz de 5 sobre 4 vezes 3 menos 5. 4 vezes 3, 12. 12 menos 5 é igual a 7. Simplificando 7 com 7, nós encontramos 2 raiz de 3 menos raiz quadrada de 5. Letra B. 5 sobre 6 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada de 3. Aqui, novamente, nós temos o quê? Nós temos uma diferença, né, de dois números irracionais. Quem vai ser o fator racionalizante? Vai ser a soma. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3 sobre 6 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3. Efetuando a multiplicação, olha só, efetuando a multiplicação, nós vamos ter 5 que multiplica 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre, olha o produto notável de novo, quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Muito bem. Então, vai ficar 5 que multiplica 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Calculando as potências, nós vamos encontrar, olha, 6 ao quadrado, 36. O quadrado da raiz quadrada de 2 é igual a 2, porque cancela o 2 com o radical. Menos 2 ao quadrado, 4. E cancelando 2 com a raiz de 3, vai ficar 3. Então, vai ficar 5 que multiplica 6 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre 72 menos 12. 72 menos 12 é igual a 60. E observe que dá agora para nós fazermos o quê? Simplificar, né? 5 sobre 60. Dá para simplificar por 5, que vai dar 6 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 3 sobre 12. Percebo ainda que dá para colocar o 2 em evidência no numerador, ficando 2 que multiplica 3 raiz de 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 12. Simplificando 2 com 12, vai ficar 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 6. Então, essa é a fração com denominador já racionalizado. E agora vamos para o último exercício. Letra A. 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 menos 3. Quem vai ser o fator racionalizante aqui?
vai ser a soma, né? Vai ser raiz quadrada de x mais 1 mais 3 sobre a raiz quadrada de x mais 1 mais 3. Efetuando a multiplicação, observe o que vai acontecer no denominador. Nós vamos ter novamente um produto notável. Então, vai ficar raiz quadrada de x mais 1 mais 3 sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. No quadrado do primeiro, cancelo 2 com o radical, fica x mais 1. E no segundo vai dar 9. Então, vai dar raiz quadrada de x mais 1 mais 3 sobre x menos 8. E vamos agora para o último exercício, letra B. 5 sobre 6 menos raiz quadrada de x menos 1. Como é uma diferença, então a gente vai escrever como fator racionalizante 6 mais raiz quadrada de x menos 1 sobre 6 mais raiz quadrada de x menos 1. Efetuando a multiplicação, nós temos 5 vezes 6 mais raiz quadrada de x menos 1 sobre, olha só, de novo, produto notável. Produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro, que é 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o quadrado de x menos 1, da raiz quadrada de x menos 1. Efetuando os quadrados, vai ficar 5 que multiplica 6 mais raiz quadrada de x menos 1 sobre 36 menos x menos 1. 5 que multiplica 6 mais raiz quadrada de x menos 1 sobre 36 menos x mais 1. Só que 36 mais 1 é igual a 37. Então, a resposta vai ser 5 que multiplica 6 mais raiz quadrada de x menos 1 sobre 37 menos x. E eu espero que vocês tenham gostado. Continue estudando. E não esqueça, E ao quadrado plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.